Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre os rebeldes do Brasil, sobre como o sonho acabou. Bora lá? Tem as imagens psicodélicas aparentemente reproduzindo a visão das pessoas sob efeito de drogas alucinógenas como o LSD, usados muito nesse momento de rebeldia dos anos 60 e 70, né? O Caetano Veloso e o Gilberto Gil lançaram a Tropicália em 1969. O Brasil dos anos 60 também recebeu influência das novas ideias. Desde 1964, o país vivia numa ditadura militar que obviamente era contrária a qualquer contestação política. Mas em 1967 e 1968, nos grandes centros urbanos, aconteceram grandes passeatas de protestos de estudantes contra o regime autoritário dos generais. Em geral, os jovens eram universitários e de classe média. Nos anos 60 também apareceram os hippies, os grupos de rock e as organizações de guerrilha. O movimento feminista conquistou espaços importantes. Surgiram novos valores na música popular, como Chico Buarque de Holanda, Milton Nascimento, Gilberto Gil e Caetano Veloso. O sonho de mudança radical pelos jovens podia parecer bonito. Teria sido mesmo tão bonito? O que você pensa, amigo leitor? Mas, de certa forma, fracassou. O mundo continuaria sendo basicamente o mesmo, talvez até mais contraditório. No final, as forças reacionárias conservadoras levaram a melhor. Vamos dar agora uma olhada no que aconteceu nos diversos países. Nos Estados Unidos da América, o presidente Kennedy, que tanto prometia uma nova era, mostrou sua face conservadora. Ordenou a invasão de Cuba em 1961, o episódio conhecido como a Baía dos Porcos. Não foi bem sucedida, lembra? Depois foi assassinado por um maluco em 1963. A partir daí, os Estados Unidos da América ampliaram sua participação na Guerra do Vietnã, destruíram completamente a economia do pobre país e massacraram milhões de civis inocentes. Até que reconheceram a derrota e se retiraram do país em 1975. Malcolm X e Martin Luther King, os líderes do movimento negro nos Estados Unidos, foram assassinados. Dizem até que pelo FBI, Polícia Federal Norte-Americana. Mas isso talvez nunca seja esclarecido. É bem verdade que a luta não foi em vão. Nos Estados Unidos da América, os negros conquistaram alguns direitos importantes. A luta continua ainda hoje, eles têm os salários mais baixos, as piores escolas e os maiores índices de desemprego. Muitos jovens acreditaram que as drogas, a maconha, o haxixe, o LSD e a heroína podiam ser libertadoras. O Dr. Timothy Leary defendia o uso de LSD, uma poderosa droga que provoca alucinações, para libertar a mente dos condicionamentos sociais. Supunha que a droga não seria um veículo de fuga, mas de abertura das portas da percepção e da consciência para novas dimensões. Mas não foi nada disso que aconteceu. As drogas serviram para levar as pessoas a ignorar o mundo, numa atitude egoísta de só olhar para si mesmas e para o seu próprio prazer. Anularam a capacidade humana de compreender racionalmente a realidade. Além disso, as drogas mataram e matam. Roqueiros como Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison foram algumas das suas vítimas famosas. Na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Khrushchev foi afastado do poder em 1964 pelos burocratas neo-stalinistas chefiados por Leonid Brezhnev. As reformas democratizantes foram interrompidas. No tempo de Stalin, as pessoas que criticavam o governo eram fuziladas. No tempo de Brezhnev, elas eram presas. Na Tchecoslováquia, o socialismo com face humana foi destruído pelo socialismo com cara de tanque de guerra. As tropas do Pacto de Varsóvia, chefiadas pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de Brezhnev, invadiram o país e impuseram um governo comunista neo-stalinista. Uma decepção terrível para os estudantes tchecoslovacos, que ainda acreditavam no socialismo democrático. Na China, a revolução cultural foi gradualmente controlada pelos burocratas do partido. Acabaram-se os cartazes nos muros, os dazibaos, nos quais qualquer um poderia manifestar suas ideias. Os comunistas chineses, incluindo Mao Tse-tung, mostravam o velho pavor stalinista da autonomia das massas. Temiam perder o controle dos jovens e dos operários. Na França, os sindicatos operários fizeram um acordo salarial com os patrões e encerraram a greve geral. Os trabalhadores e os comunistas não acreditavam na possibilidade de se fazer uma revolução socialista. Preferiam apostar na segurança do sistema. Os estudantes foram abandonados nas ruas. Seus protestos não tinham mais força para abalar o país. Na América Latina, os golpes militares sucederam-se um atrás do outro. No Chile, em 1973, no Uruguai, em 1973 e na Argentina, em 1976, foram os principais. No Brasil, as passeatas estudantis foram totalmente proibidas a partir do final de 1968, quando o regime militar se tornou politicamente mais repressor ainda, com a implantação do AI-5. Como bem disse o ex-Beatle John Lennon, o sonho acabou. Claro que nem tudo foi um fracasso. A luta da geração dos anos 60 deu alguns frutos. A maioria das pessoas passou a ver a guerra de modo diferente.
Em vez de considerá-la gloriosa, passaram a vê-la como uma coisa bárbara. Também mudaram as ideias sobre o direito das mulheres, a repressão sexual, a música, a moda, a natureza. Um casal bem desencanado em Woodstock. Os jovens desafiavam as convenções e os tabus, né? Quantos jovens de hoje teriam a mesma coragem, né? A mulher andando nua. Um jovem hippie dos anos 60 observa suas roupas, né? Descontraído, ele despreza a sociedade de consumo que produziu as guerras, a pobreza e o endesamento do dinheiro. Do outro lado, o Yuppie, o executivo dos anos 80 e 90, feliz com seu sucesso financeiro, né? A onda renovadora foi até o começo dos anos 70, depois o sistema conseguiu absorver a rebeldia. As moças libertárias jogaram fora os discos dos Rolling Stones e de Janis Joplin, vestiram o sutiã, casaram-se e tornaram-se pacatas donas de casa, preocupadas com a novela da TV e a compra da semana. Os moços botaram de lado os livros de Trotsky, atiraram na lata de lixo o pôster do Che Guevara, cortaram a barba e os cabelos, vestiram um terno e viraram submissos empregados de alguma grande empresa, sonhando em ganhar dinheiro e casar com a moça virgem. Os hippies morreram de tanto se drogar ou então voltaram para a cidade grande para se tornar empregados de um banco ou de uma empresa multinacional. Nos anos 80 e 90 as pessoas passaram a se preocupar mais consigo mesmas do que com a transformação do mundo. O modelo da nova era nos anos 80 e 90 passou a ser o yuppie, o jovem executivo que ganha rios de dinheiro na bolsa de valores e gosta de ostentar seus ganhos. Roupas finas, carros importados, telefone celular, olhar superior. Se isso tudo foi um avanço ou um recuo, é você, amigo leitor, que deverá refletir e responder. Então é isso aí, né? Será este o destino dos sonhos rebeldes, a lata de lixo? É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, e até a próxima.